Minha terra, nossa terra, meu eu entre a multidão. Minha pátria, escola, céu e mar sem fim. Verde capim do meu chão, Angola, minha terra, minha raiz. Diversos de cultura e cor, chamo a ti país. De ti quero a nação, de grandeza e elevação. Creio em ti de norte a sul, creio nas gentes de mãos dadas, creio em vós, todos filhos da terra, creio que agora é de vez, tem que ser já desta vez. O dia 4 de abril, Angola celebra o Dia Nacional da Paz, um marco histórico que representa a superação de um passado de conflitos e o compromisso com a estabilidade. Hoje vamos refletir em torno dos ganhos e perdas da paz e para isso tenho aqui como convidado Dr. João Pacheco, secretário-geral do Instituto Superior Politécnico Independente e não só, claro, é uma bússola, foi um dos combatentes da pátria e o qual eu apresento e saúdo. Muito boa tarde. Boa tarde, Abel. Obrigado pelo convite que você formula a torno do Dia da Paz. Viva! Sem tautologias, doutor, nós queremos já começar com a nossa conversa e como primeira pergunta nós temos o que é que representa a paz na visão do Dr. Pacheco? Olha, Abel, a paz representa, não só para mim, para os angolanos, muita coisa, né? Vamos partir do princípio que nós começamos a luta da libertação em 1961. Não é? Esta luta devia terminar a 11 de novembro de 1975. Infelizmente, continuamos com a guerra até as eleições de 92. Mesmo assim, não foi possível calar as armas. Os tiros continuaram, o desavindo entre nós continuou. Felizmente, a 4 de abril de 2002 foi possível a assinatura de um acordo de paz e que culminou com o calar das armas. Por isso, o significado é importante. Um país em guerra é um país praticamente parado, é um país sem desenvolvimento e até podemos dizer sem futuro. Por isso que o significado é relevante, porque começaram a surgir, portanto, o desenvolvimento, uma luz do fundo do túnel, a reconciliação nacional e a aproximação dos angolanos, que há muitos anos, podemos até desde 1961 até 4 de abril de 2002, estamos a falar mais de 5 décadas. Poderia detalhar aqui quais são os ganhos que a paz trouxe para o nosso país? Como eu disse há pouco, tanto o 4 de abril de 2002 trouxe ganhos em todos os níveis da vida social, econômica e política. Veja que nos anos anteriores estávamos desavindo, né, por causa de questão ideológica. Em 92, a partir dos anos 90, com a implementação do multipartidarismo, não é? Que culminou com as eleições que nós tivemos em 92, claro que a aproximação foi adequada, né? Nós também tivemos avanços na educação, para não falar da agricultura, que estava completamente parada, a circulação de pessoas e bens. Eu lembro-me que nos anos 80, não é? Nós, na altura estava em Luanda, as pessoas transformavam o arroz em fuba, porque os caminhos que facilitavam a entrada de mercadorias vindo dos campos em diversas províncias era difícil. É daí que os ganhos da paz são inumeráveis. Mas podemos destacar estas, que, como disse há pouco, que é a circulação de pessoas e bens, na área da agricultura, no ensino,
o ensino superior surgiu, salvo erro, em 2004, 2005, o ensino privado, né? Portanto, privado. O que levou à existência de mais, de mais pessoas a formarem-se. Não havia tanta, na altura tínhamos a única universidade pública, que é Agostinho Neto. Claro que ela não estava só em Luanda, tínhamos aqui na província da Huila, cidade de Lubango, a Universidade de Mandume, mas claro, essas universidades não tinham capacidade de suprir a demanda de jovens a quererem formar-se no ensino superior. Vamos mergulhar um pouco no lado juvenil. Hoje, nós estamos a viver a geração Z, que é a geração 100% digital, e acredito que poucos jovens como eu sabem dos ganhos e as perdas que a paz trouxe. Enquanto um combatente da pátria, quais são as mudanças sociais mais relevantes que nós podemos considerar hoje, tendo em conta a geração que se vive? Abel, eu entrei na vida militar em 1975 e saí por reforma em 2007. Falando da juventude, bem, a juventude pode não ter culpa, caso não domine bem a situação que o país viveu e as razões que culminaram com a paz. Talvez porque nós que fomos militar e os que estão no ativo, nós estejamos a escrever, mas não somos nós que temos que fazer a história. Quem tem que fazer a história são os historiadores. Aliás, não somos nós que temos que escrever a história. Nós fizemos a história. Os historiadores devem escrever. Cabe-nos, enquanto partícipe direto, ou aqueles que indiretamente viveram, dar portanto, o legado escrito para que, de facto, as gerações atuais, geração Z e gerações vindouras, venham ter acesso ao que o país viveu de 1961 a 4 de abril de 2002, não é? A geração, alguns dominam, e nós precisamos também de colocar a nossa história vivida nas academias, não só no ensino de base, inclusive no ensino superior. Gostaria até de deixar aqui uma deixa, né, aos professores do ensino superior, que não se limite apenas a transmitir conhecimentos em função da temática programada para uma determinada cadeira. De vez em quando é necessário que se fale um pouco da nossa história, da nossa vivência, o que antes era Angola e o que é Angola de hoje. Portanto, porque se não fizermos isso, claro que a geração atual, que é a geração Z, que você fala, e a vindoura, poderá esquecer a razão dos ganhos da paz, porque durante o conflito armado, Angola perdeu muitos filhos, não é? E veja que desde 1975, que nós tomamos a independência na luta contra o colonizador, se calhar o atual estado do país seria melhor se não tivéssemos mergulhado na guerra. Essa juventude do qual muito falamos valoriza mesmo o significado da paz? A valorização deve começar na própria sociedade no geral, a partir das nossas casas. Acredito que ainda temos cidadãos que podem não ter vivido diretamente o conflito armado, não foram militares, mas indiretamente conviveram com a história. E nós temos esta missão de informar aos nossos filhos o valor que deve ser dado às pessoas que diretamente estiveram envolvidos nesta situação, que infelizmente ainda vivem, e o que houve, não é? De forma que, de facto, eles também tenham o respeito, porque se não forem informados, é natural que não valorizem. Portanto, a nossa comunicação social fala dos ganhos da paz quando estamos a comemorar, não é? Quando estamos a comemorar, deveria um hino nacional, quando digo hino nacional, não é substituir o nosso hino, mas é uma canção diária em todos os programas sobre o passado recente e o passado recente da nossa história, que é importante, de facto, para incutir na mente
da nossa juventude. Não significa isso as pessoas viverem do passado, não. Ninguém vive do passado. O passado é para ser lembrado. E para ser lembrado, deve ser recordado pelas pessoas que viveram e lido pelas pessoas que não viveram. A guerra trouxe consequências, das quais podemos citar maioritariamente negativas. E podemos aqui citar algumas responsabilidades que a paz deixou aos novos cidadãos? É verdade. Olha, sabes que eu nem sei onde foi enterrado o meu pai. Então, é porque na altura estava na tropa, nem sei onde foi enterrado o meu pai. E quando vou lá na minha aldeia perguntar os que ninguém quer demonstrar. Então, a paz deixou muitas sequelas, mas temos que esquecer, não é? A razão da nossa guerra, felizmente, culminou com a paz. E foram muitas sequelas, famílias perdidas, famílias desavindas, porque, pronto, era de facto notável que o irmão está do lado oposto, não é? O irmão está do lado, por exemplo, das Forças Armadas na altura FAPLA, né? E o outro podia estar num outro exército de um partido político na altura, né? E então essa diferença de posição dos irmãos gerava, né, o mal-estar no seio da família. Por isso, com a paz, isto tudo terminou. Por isso que foi bom, mais uma vez, dizer que terminou a guerra. É verdade que lembrar é bom, mas para esquecermos, senão não vamos conseguir desenvolver o nosso país. Lembrar aqui a Comissão de Reconciliação Nacional, criada pelo Presidente da República, que culminou, e eles continuam a trabalhar no funeral digno das pessoas que eventualmente perderam a vida durante o conflito armado. Isso é muito bom, portanto, socializa os angolanos e demonstra a nível internacional o quanto os angolanos foram capazes de vencer e continuar a viver juntos. Bom, vamos agora inverter o quadro e girar em torno da educação. Quais os papéis as instituições de ensino têm prestado na preservação da paz? A educação tem jogado um grande papel. Eu pessoalmente, mas, portanto, veja que eu até só depois da paz tive o privilégio de ir para o ensino superior, não é? Fui para o ensino superior, terminei a minha faculdade em 2010. Tive o privilégio de ser indicado por um grupo de professores, na altura, na Universidade Independente, para poder ser assistente. E durante esse período de assistente de aulas, constatei que na mesma sala conviviam estudantes de outrora desavindos, não é? Quer dizer, a própria educação criou democracia na sala de aulas. Por isso, nós também tínhamos as escolas do ensino de base quase que eram divididas, não é? Porque o partido da oposição, na altura armado, também tinha a sua escola, o governo tinha as escolas que devem ser do governo, né? O ensino em qualquer parte do mundo é responsabilidade do Estado. E o Estado era aquele país que proclamou, era o partido que na altura proclamou a independência e foi reconhecido internacionalmente. Portanto, com o fim da guerra, a educação expandiu-se para todos os cantos do país, não é? Hoje é possível, andando pelo país, encontrar na estrada crianças vestidas de bata, a irem para a escola ou a sair da escola. O número de estudantes de ensino superior nas instituições afins subiu, não é? Estudantes que vêm de diversas províncias para estudar em outras províncias, isso tudo é significante. Portanto, e, aliás, o ensino é importante para o desenvolvimento do país. Daí a necessidade de continuarmos a quem tem direito a investir na formação tanto de base como superior, porque só com a formação é que nós podemos entender
a vida econômica e social de um Estado. E como é que nós podemos educar as novas gerações para manter este legado da paz? Transmitir o passado e, acima de tudo, cabeça erguida para o futuro, não é? Cabeça erguida para o futuro, porque ninguém nasce sem história. Então, nós construímos um país sem história. A história não se apaga. E não podemos ter receio do que aconteceu, porque qualquer revolução ou qualquer reconstrução de mentes ou de Estado cria, às vezes, situações indesejáveis nas pessoas, mas é a razão de vida e a razão de viver. Daí que não podemos ter o receio de contar nos nossos filhos, sobrinhos, netos, o que se passou, não é? O que se passou, o que aconteceu para chegarmos ao dia 4 de abril de 2002. Dr. Pacheco, já estamos mesmo na reta final da nossa conversa e, em espécie de conclusão, nós gostaríamos de ouvir a mensagem que deixaria para os angolanos, em especial a nova geração, tendo em conta este Dia da Paz. Olha, o meu conselho é a todos nós não devemos confundir as ideologias políticas com a unidade nacional. Não devemos confundir com os interesses do Estado e os interesses dos partidos políticos. Portanto, os partidos políticos têm como objetivo alcançar o poder, o Estado tem como objetivo desenvolver o país para uma vida melhor. Por isso aqui é necessário nos abraçarmos, não criar diferenças partidárias, porque esse é do partido A, do partido B, não posso militar com ele, não. Isso faz parte do passado, A nossa cultura é virada para o desenvolvimento socioeconômico do país, que é uma luta comum, seja do partido A ou B. Portanto, por isso, a nova juventude deve virar-se para a formação técnico-profissional, porque o país precisa. O nosso país, felizmente, é potencialmente rico do ponto de vista da agricultura. Pronto, fala-se também de alguns recursos minerais, é normal que exista, mas nós temos que pensar na riqueza agrícola, não é? Porque reza a história econômica que a agricultura é a base e a indústria como fator decisivo. Aliás, é uma passagem também do então o primeiro presidente do país, estamos a falar do Dr. Agostinho Neto, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, não é? E então nós poderíamos acatar este conselho para sempre, porque este hábito que nós temos de comparar Angola com o país vizinho não nos leva a dano nenhum. Nós temos que comparar trabalhando para alcançar. E mais uma vez eu queria voltar atrás. Essas comparações que muitos de nós temos estado a fazer é não conhecer a história de guerra de Angola, não é? E não conhecer como é que a Namíbia alcançou a independência nacional da Namíbia. Portanto, tudo isso custou a vida dos angolanos. E não era possível produzir. E a independência da Namíbia foi tomada numa posição diferente à tomada da independência de Angola. Está a perceber? Então, por isso, podemos, sim, senhora, falar em diferença de desenvolvimento, trabalhando. E não vamos deixar essa coisa para o governo não está a fazer nada. É preciso que, quando a gente fala isso, temos que pensar primeiro o que é que nós já fizemos. Cada um de nós. Abel, eu nasci no campo, embora não cresci lá, saí de lá com 16 anos, quando fui à tropa, eu cresci também. O camponês, quando está a lavrar, vai capinando, depois vai olhar atrás, para ver o que esse camponês já capinou. E nós também temos que ter esse conceito. O que é que já fizemos para a contribuição do país? Eu desejo para todos os angolanos feliz Dia da Paz. Foi assim a nossa conversa com o Dr. João Pacheco, secretário-geral do Instituto Superior Politécnico Independente, uma conversa muito amena em torno dos ganhos e perda da paz. Então nós fechamos esta nossa conversa e voltamos pela próxima. Obrigado. Ok, vamos juntos. Obrigado.
nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz.